Oi, gente, tudo bem, gente? Graças a Deus. Olha, estamos aqui, né, para dar continuidade aqui um pouco mais do livro de Esther. Claro que é um resumo, né, gente? Falar bem resumidamente, entendeu? Porque a palavra de Deus, meu Deus, diz a palavra do Senhor que lá no Novo Testamento, né, acerca dos feitos de Jesus, se fosse dizer tudo que Jesus fez, meu Deus, os livros no mundo não comportariam, né? Para fazer o relato de tudo que Jesus fez, né? E continua fazendo, gente. Porque Jesus, quando você faz uma coisa para Deus, para Jesus, é Ele também agindo junto. Porque se tira Jesus fora, meu Deus, não tem como, né? Não tem como tirar Jesus fora também. Então é bom a gente lembrar disso, né? Que os feitos do Senhor são incríveis e maravilhosos. E esse livro de Esther, como eu já falei aí em outro conteúdo, né, gente? Que é assim, para você pode encontrar esse você acha o livro de Salmo, uma maneira bem prática de você encontrar, né? Você abre a Bíblia no livro de Salmo, que é no centro da Bíblia, e volta 2 livros para trás, lá para o Gênesis, lá no começo. Aí você então encontra o livro de Esther, que vem Jó, né? E Esther, né? E também pode, isso assim, logo de imediato, mas você pode decorar, né? Teve uma amiga aí que falou, inclusive, né? Que ela decorou assim, cantando, né? Várias pessoas fazem isso. E isso é uma boa ideia também, gente. Você se envolver com as coisas de Deus, Deus vai se envolver também, né? E tudo que tem a ver com você, Deus vai entrar também para agir, né? Olha, então aqui nos fala aqui a palavra do Senhor no livro de Esther, né? E o interessante aqui, gente, que como eu falei, é um resumo, né? Aqui no capítulo 1 ainda, no 10, diz assim o tema: Vasti, né? A rainha recusa assistir ao banquete. Gente, uma coisa, olha, o Evangelho de Jesus Cristo é assim. Deus gosta muito, o reino de Deus ele é assim, trabalha muito com a tua mente, com o teu espírito, com a tua alma, sabe? Por isso que às vezes existem probleminhas aí, alguns probleminhas, né, entre os servos de Deus e psicólogos, mas Deus tem levantado muitos psicólogos aí também, e são servos de Deus também, porque é muito, gente, do seu entendimento, Deus trabalha com entendimento, vocês estão entendendo? Por que eu estou falando? Porque no caso aqui da Vasti, e tem também a Esther, né? O rei Assuero e tal, e o tio dela, né? Que primo, mas criou, né? Ficou sendo tio. E também o outro moço lá, aquele que armou, sei lá, o encarregado também, né? A esposa dele. Então, quando você lê esse trecho aí da palavra de Deus, esse livro, você entende o quê? Como em todos os outros, né? Como se fosse uma novela. Por quê? Porque é como se você pegasse todas as pessoas ali da Bíblia e dissesse, olha, isso aqui é a pessoa boa do texto, é a pessoa boa do teatro, é a pessoa boa, essa aqui é a ruim, tá bom? Essa pessoa aqui já vai fazer o papel de ruim. Então logo de cara você vai entender que essa pessoa é ruim. Aquela outra é intermediária, aquela outra é assim, aquela outra é assim. Então começa a criar essa situação assim, entendeu? Então a gente entende esse livro como o quê? A Esther, a pessoa boa, a Vasti, a ruim, vamos dizer assim, como se fosse uma novela, né? E o rei, né, o responsável por tudo ali e tal, o rei, né, gente? E o Mardoqueu, que era a pessoa que temente a Deus, né? Então você aí cria essa situação. Quando você vê uma novela, alguma coisa aí, você já sabe, olha, aquele é o ruim, hein? Já está fazendo papel de ruim. Então eu quero dizer para você o seguinte: Deus trabalha muito. Nós precisamos ter cuidado, porque às vezes a pessoa que você está a pessoa que na tua concepção, você acha que ela é a pessoa má, uma pessoa ruim, será que não tem uma lição boa para tirar, não? Não tem uma lição boa. Olha, aqui a gente já sabe, né? Que foi dado um banquete e tal, e o rei se embriagou ali, e a Bíblia fala, não é para a pessoa beber, né? Então, olha o caso lá de Noé, gente, né? Eu estava meditando um dia desses aí, que no caso do Noé, ele bebeu e perdeu um pouco o juízo, entendeu? Ali teve problema na família, né? Ali, por causa da bebida, entendeu? Hoje, se você fala, como eu já disse um tempo atrás, se você fala, fulano, fulana, vocês não devem ficar bebendo. Ah, você está falando isso porque você é Bíblia, você lê a Bíblia, não sei o quê, eu não leio Bíblia, eu estou fora, não sei o quê. Então a pessoa diz, então precisa surgiu a lei agora. E agora? Então surgiu a lei aí, chamada lei seca, né? Que se você tiver um bafo, é obrigado a fazer um bafo ali, se tiver, já sabe, é multa e não sei o quê. Então aí tem coisa, acaba sendo uma coisa obrigada, uma coisa forçada. E o reino de Deus é muito voluntário, apesar de ser só o certo, tá? Tem aquela coisa certa, mas Deus quer que seja voluntário. E isso até que aconteceu lá, porque havia um decreto lá, né? Que
as pessoas não eram obrigadas a beberem. Olha, as bebidas estão aqui todas, eu vou convocar todo mundo agora, dessa vez agora, essa festa agora era geral para todo mundo ali, mas eu tenho um decreto que ninguém obriga ninguém a beber, cada um bebe se quiser, mas está liberado, estava liberado. Era só se a pessoa quisesse beber, né? Então ali diz a Bíblia Sagrada, gente, que veio da parte do rei isso, ele assinou isso, e ninguém podia obrigar ninguém a beber, né? No entanto, o rei ali, ninguém obrigou o rei, no entanto ele bebeu, né? Porque tem gente que não obriga, mas obriga, né? Não obriga, que nada, insiste tanto que aquilo passa como se fosse uma obrigação. E é uma coisa ruim, é coisa pro mal. E a pessoa deve ter cuidado com isso, né, gente? Então aqui, você deve estar falando assim, isso aí não está parecendo a história de Esther, mas é a história de Esther. Você vê o livro, você vê a palavra de Deus por vários ângulos, né? Várias maneiras, você vê, mas vamos pensar sempre como um pensamento de Deus. O pensamento de Deus junto com o nosso. E eu estava falando aqui no início do Evangelho de Jesus, o quê? Que o reino de Deus ele é transparente, ele é esclarecedor, não é? A palavra de Deus é esclarecedora, gente. Você vai trabalhar para Deus, no reino de Deus, vai se envolver com o raciocínio que Deus te deu. Por isso que a Bíblia diz, seja o vosso culto racional. Racional. Racional quer dizer com raciocínio, entendeu? Então, precisa ter cuidado com tudo que você ouve. Então, aqui, logo a impressão que a gente tem é que a Vastia que era amar, né? É igual no caso lá né, da Ruth, lá, ela tinha a sogra dela e a outra também, cunhada dela, vamos dizer assim, com cunhada, né? Então, a história a gente entende como se fosse, a Ruth era boa, a sogra também, mas vacilou na fé, entendeu? E a outra que voltou para lá, para o povo dela, era a ruim, a má, que abandonou a sogra e tal, coisa toda. Gente, então a gente precisa entender muito a palavra de Deus. Meu Deus, quanta coisa que a gente precisa estar revendo, porque a palavra de Deus, ela não muda não. Ela é daquela mesma posição, daquele mesmo jeito, está ali, a palavra de Deus. Agora, os nossos pensamentos, a gente precisa rever de vez em quando. Quantas pessoas eu já vi aí, pessoas mesmo aí, entendeu? Que estuda a palavra e ensina a palavra, aí depois passa um tempo, a pessoa vai refletir melhor, vai estudar um pouco mais, se aprofundar um pouquinho mais, né, na palavra de Deus, depois vem com outro pensamento. Isso acontece porque o nosso pensamento é que muda, Deus não muda não, tá? A palavra de Deus, ela está ali, Deus vai nos orientando, o Espírito Santo esclarecendo, e depois você fala, realmente é desse jeito, né? Do jeito que a palavra de Deus fala, porque diz a Bíblia, que é com raciocínio, seja o vosso culto racional, né? Então aqui, o que acontece? A Vasti, ela passou uma disciplina pro rei, né? Quando ele falou, vai chamar, então quando vai chamá-la, traga ela aqui, vai chamar não, mandou buscá-la, né? Então, quando ela chega lá, mas ela não chega lá, ela disse, eu não vou. Então, aquilo é como se ela passasse para ele uma disciplina, mesmo que ela fosse sofrer penas. Porque quando você fala uma coisa, ou faz alguma coisa, você sabe que vai vir uma consequência. São coisas boas e até coisas ruins. Quiseram chamar Jesus de rebelde, gente. Queriam jogar pedras em Jesus. E você sabe que a pessoa morrer de apedrejamento naquele tempo, né? Era o quê? Era considerada uma pessoa rebelde. E queriam a todo custo. Queriam a todo custo que Jesus fosse taxado, eu já falei sobre isso aí, como um rebelde. Mas o Pai já tinha falado desde o início. A morte vai ser de cruz. Né? É uma morte mesmo, daquela perigosa mesmo, aquela que é de condenação mesmo, mas é essa. Sabe? Então, quando a pessoa ia jogar pedra em Jesus, ele saía de perto. Ele saía de perto. Porque não era essa a morte que ele veio de morrer. Aí veio para nos salvar, né? E depois ele ressuscitaria ao terceiro dia, como ressuscitou. Entendeu? Ao terceiro dia Jesus ressuscitou, né, gente? Então, a rainha Esther, gente, ela levou ela disciplinou o rei. Entendeu? E, quer dizer, então ali, é difícil você dizer quem está certo e quem está errado. Porque sempre é assim, né? Aí você fica no meio termo, assim. Você fala, mas peraí, se ela fosse até o rei, entendeu? Porque o rei é o cabeça, além de ser esposo dela, ele era o rei. Ele que mandava, desmandava, fazia, acontecia, né? Tudo assim, antes pegando um conselho, procurando saber qual deveria ser a atitude e tal, mas a palavra final estava com ele, entendeu? Alguém poderia muitas sugestões, né, ali, dizer, alguém até teve essa ideia, né? Então tá aqui a palavra do Senhor, né, gente? Aqui lá no 17,
adiantar um pouquinho, que como eu disse, fazer um resumo bem corrido, né? Aqui fala, lá no 1,17 diz assim: porque a notícia deste feito, alguém falando para o rei, né? Da rainha, sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos, né? Aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Então aqui eles estavam aconselhando e falando, olha, as pessoas vão ouvir, isso é porque o ser humano vem muito do ouvir e copiar. O ser humano é assim. Então ele falou, olha, as pessoas vão ouvir e vão querer fazer a mesma coisa. Agora as princesas não vão mais querer atender os príncipes. Ah lá, a rainha também, ela falou isso, ela fez aquilo, não sei o quê, entendeu? Então alguém falou, olha, você vai e mandou, né, ali convocar, né, as jovens da época lá, né, para se candidatarem a ser a esposa do rei, para ser a rainha, né, e dispensa a Vasti, ou Vasti, né, ali. Então veio essa ideia e o rei concordou com essa ideia. Vocês estão entendendo, gente? Então, mas eu vou ler mais uma vez aí, depois mais um vídeo, mais um conteúdo depois, do livro de Esther, que ele vai até o capítulo 9. Entendeu, gente? Eu vou falar assim bem resumidamente, mas trazendo conteúdo importante para os nossos dias. Porque eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Toda a palavra de Deus, ela é para a tua edificação. Nenhum livro é lido ou falado apenas para você ficar ciente, sabendo, entendendo e amém. Só isso. Não. É uma edificação para você, entendeu? A palavra de Deus, toda a palavra de Deus é assim, de Gênesis e Apocalipse. Mesmo aquela que você... Não tem lá, tem um monte de genealogia, aqueles... Sabe? Meu Deus, tudo é para o nosso entendimento. Sabe, gente? Para o nosso entendimento, para a sua edificação. É assim a palavra de Deus, entendeu? Então, aqui diz, né? Que ela se recusou a ir. E o decreto surgiu mesmo, né? Aconteceu mesmo, né? Ali mandaram que ela saísse dali e se candidatasse as jovens lá, né? Eu gostaria até que focar aqui Olha, e pareceu bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, né? E fez o rei conforme a palavra de Memucã, tá bom? Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua, tá? Que cada homem fosse senhor em sua casa e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um, entendeu? Então mesmo aquelas pessoas que não pertenciam àquele local ali, entendeu? Aquela cidade ou país, vamos dizer assim, então mesmo de longe, ele estava dando um decreto que é para as pessoas, mas agora, gente, e também o quanto a bebida, ele estava bêbado, e se ela fosse, a história seria sempre assim, se você age de uma maneira, a história é de um jeito, se você age de outra maneira, se você toma uma outra atitude, a consequência também será de outra maneira. Mas o que eu gostaria que você entendesse aqui é o seguinte: seja senhor em sua própria casa. Ele está falando para ser senhor em sua casa. Entendeu? E isso não estava acontecendo na casa do rei Acabe, porque a Jezabel, né, ela não servia a Deus, e ela estava comandando tudo ali, no caso do povo de Israel, entendeu? Isso serviu para longe, né? Ó, a história nem faz parte aqui, mas já a palavra de Deus acaba sendo uma só, como eu falei, história de novela, né? Que você pega, ó, esse aqui que é o bom, esse aqui que é não sei o quê, esse não sei o quê. Então começa, cada um fica com aquela coisa que intitulado, entendeu? Aquela coisa, e a pessoa nem está se importando com isso, e estou intitulado isso. Por isso que o reino de Deus é surpreendente, porque Deus pegou uma criança no colo, né? E falou, se alguém não se fizer como essa criança, vai estar fora do reino de Deus, né? Então a gente precisa aprender muita coisa, gente, meu Deus. Então aqui fala, gente, acerca da rainha Esther. Ele bebeu, quer dizer, ele desobedeceu a Deus aqui, porque, gente, a pessoa não precisava. Vamos dizer assim, tem gente que fala, fulano bebe porque ele não é crente, ou então a pessoa taxa isso, né? Mas o teu físico vai ser prejudicado, o teu físico. Uma vez eu, numa escola, eu me lembro, nem que sério eu estava, hein? Meu Deus, muitos anos isso. Estava estudando, aí... Até um aluno lá perguntou para a professora, né? A pessoa gostava muito de, meu Deus, gostava mesmo lá tudo na bagunça, brincadeira. Tem gente que, né? Aí perguntou, a professora falou, gente, cada alimento tem seus nutrientes, vitaminas e tal, né? Aí alguém perguntou para a professora uma época, eu falei sobre isso já. Falou, professora, por acaso a cachaça, ela tem nem que seja um pouquinho de vitamina? Um pouquinho só, nem um pouquinho. Aqui ela, não tem.
tanto não tem, né, quanto também ela elimina o que tem no teu organismo, entendeu? Ela retira do teu organismo, é prejudicial, entendeu? Deixa você, assim, o teu organismo muito à mercê de qualquer enfermidade. Ela enfraquece, né, como é que chama, meu Deus? Os anticorpos, entendeu? Que é a defesa que você tem, né? A defesa que tem no organismo. Então ela vai e destrói a defesa, entendeu? Então o seu organismo fica à mercê de tudo que é ruim ali para você. Então precisa ser visto isso. Isso aí surgiu como lei. Você não é proibido beber, não. Mas também não vai dirigir, também não. Entendeu? Então a gente precisa estar atento a isso, né, gente? Então aqui a rainha Vasti, que a gente vê ela que é a má da história, né? Como caso de novela aí, amar é ela. Amar é ela. Entendeu? Mas se o rei obedecesse a Deus também, entendeu? A história seria outra. Agora a gente também pensa assim, não, tem que obedecer em qualquer circunstância. Gente, isso aí é muito relativo. Por quê? Olha, Jesus um dia estava ensinando, como eu falei para você, eu não estou presa à história, apenas à história, não. Eu estou com a responsabilidade de trazer de Deus para você, para nós, né? Um dia Jesus estava ministrando, Jesus estava com seus discípulos ali ensinando. Imagina, ele saiu lá, né, da sua casa e tal, estava ali junto com os discípulos. Ele 30 anos, de 30 anos em diante, ali podia cumprir, exercer já o ministério, né? Então ele estava ministrando ali com os seus discípulos e chega a mãe, né, e os irmãos ali, a mãe e os irmãos. Aí alguém chegou, né, e falou para Jesus: olha, está aí sua mãe e seus irmãos estão aí. Olha, você pensa que Jesus, que Maria não teve outros filhos, tá, gente? Ó, os irmãos dela, não vem dizer que a história que é irmão de consideração, não, tá? Vamos entender a Bíblia como ela é, né, gente? Então, a mãe de Jesus, que é Maria, né, e os irmãos dele, né, chegaram lá onde eles estavam ministrando. Aí alguém chegou e falou: ó, sua mãe está aqui e quer te ver. Sua mãe está aqui e quer te ver, seus irmãos também. Entendeu? Então, Jesus, sabendo da responsabilidade, Jesus, gente, era o primeiro que amava toda a família, amava, meu Deus do céu, as pessoas, Jesus, arruma uma guizuma danada, meu Deus. Jesus é o primeiro interessado em salvar, em curar, né? Então, tudo bem. Aí Jesus falou: quem é a minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Tá? Esses que estão aqui ouvindo a palavra que eu estou trazendo são esses que são. E outra coisa, Jesus também falou: aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é minha mãe, minha irmã, meu irmão, entendeu? Então Jesus falou isso, gente. Aí agora você vai dizer o quê? Ele é um rebelde, não atendeu a mãe. Ele é um rebelde, não, entendeu? Estavam doidos para taxar Jesus como rebelde, ó, tá vendo? Entendeu? Não atendeu. Então nem sempre, a gente precisa analisar muito. Olha, tem muitos casos aí, muitos papéis empilhados aí na justiça, aí fora. Eu vou te contar, gente. Às vezes passa 5 anos, 6, 7 anos, que alguém vai dizer: ah, fulano era inocente. Fulano era inocente. Você vai poder devolver a vida para ele? Vai devolver, vai, entendeu? Então tem essas coisas, gente. Isso é a pessoa, por isso que eu falei no início. Deus trabalha muito com o raciocínio, vamos analisar, vamos ter cuidado com a nossa palavra, nossas palavras, né? Então aqui no caso da rainha Esther, ela trouxe uma disciplina para o rei, porque ele estava com a cara cheia. É perigoso, entendeu? Quanto é o caso de Noé, é perigoso ali, ela ia lá, e o que acontecia ali, entendeu? Ela podia ir, ele queria que ela apresentasse aquela coroa linda, que ela tinha uma coroa linda na cabeça, né? E apresentasse para o povo: ó, é essa a rainha, entendeu? E ela já sabendo dessa situação, como poderia acontecer, ela simplesmente não foi, entendeu? E aí todos falaram: não, você... Então ele também, sem que alguém falasse tanto lá acerca da bebida do rei, também essa lição foi passada para frente, né, gente? Foi passada para frente, só falou dela. Tira a Vasti, porque ela não obedeceu o marido, né? Mas o rei também perdeu a cabeça. A pessoa não pode perder a cabeça, gente. Não, entendeu? Porque ali é um segmento, as coisas vão acontecendo de acordo com a instrução. E a verdadeira instrução é que vem de Deus. É essa que nós aprendemos. É essa que a gente estava meditando, entendeu? Então ela não foi mais. Então depois, aí houve ali o chamado ali, né, para aquelas moças ali e tal. Você pode meditar um pouquinho aí da palavra de Deus, tá? E eu vou trazer depois mais conteúdo, gente, mais um conteúdo para encerrar esse estudo, tá? É um estudo, mas assim, amplo, andando pela Bíblia, tá? Viajando pela Bíblia Sagrada, tá bom, gente? Olha, eu quero que vocês tenham um dia maravilhoso, tá bom? Diminua a bebida aí, enche-se do Espírito Santo, a palavra de Deus fala isso. Enche do Espírito Santo mesmo, entendeu? A ponto de Deus falar através da tua boca. Porque a hora que você ficar cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, entendeu? Você vai falar a língua de Deus, você vai falar, pronunciar a palavra, mas é Deus
assinando embaixo ali do que você está falando, porque você está falando da língua de Deus, sabe? Gente, ó, tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite, tá? E a paz do Senhor Jesus. Ainda vem com mais um conteúdo para encerrar um pouco mais esse livro, tá? Como eu falei, é um resumo bem corrido mesmo. Obrigada a todos. A paz.